Fala galera, estamos aqui para comentar como foi a prova de matemática da EA. Vou falar aqui bem rapidamente aqui as minhas impressões, o Lucas também, a gente terminou a correção agorinha. Cara, achei uma prova bem pé no chão, tinha ali algumas questões trabalhosas ali, umas 4, 5 questões que era para descansar. Mas cara, bem distribuído, o edital bem distribuído novamente, as questões clássicas estavam lá. Senti falta de, sei lá, talvez uma função quadrática, mas caiu na outra prova, log voltou agora. E aí, Lucas, o que tu achou, principalmente das questões de geometria ali, que foi uma parte que você pegou firme agora para corrigir? Cara, geometria muito tranquilo mesmo. A EA explorou bem um basicão, lembrando até da EA antiga, assim, questões bem básicas. Então, quem pegou a parte de geometria foi, assim, tirou onda. Só uma questão mesmo que foi mais difícil foi aquela de modular ali, que tinha um trabalho um pouco a mais. Aquela de modular era muito cansativa, tinha uma de espacial que era um pouquinho cansativa. Tinha umas 4, 5 questões ali que eram muito cansativas, outras mais diretas, e o que pegava bastante era a questão que era trabalhosa. Tinha muita questão que era direta, mas tinha questão que era trabalhosa ali, você tinha que quebrar um pouquinho a cabeça, mas no geral, bem pé no chão, acho que não surpreendeu ninguém ali que estava estudando sério para EA, beleza? Isso aí. Tamo junto. Fala galera, equipe de inglês aqui do Praticando Matemática, Igor e Manuela. Dá pra vocês aí uma ideia de como que foi essa segunda aplicação da prova da EA, beleza? Eu particularmente achei ela um pouco diferente da primeira aplicação. A gente comentou durante a correção da primeira que a prova de não navegantes veio um pouco mais confusa do que a prova de BCT, mas dessa vez, né, ela veio bem no padrão, a prova bem tranquila, a prova de não navegantes bem no padrão que vinha antes, né, as questões bem diretas. Se você sabia a gramática, você já caía dentro da resposta e conseguia responder sem pensar muito. Tinha questão que não precisava nem ler o texto, então estava uma prova bem clássica, sem muito mistério. A prova de BCT tinha algumas questões que dava para você ficar em dúvida, né? Umas questões parecidas com as outras, mas a prova de não navegantes ela veio bem clássica, de BCT também, com as mesmas características, textos grandes, texto de questão, né? Mas no geral não foi nenhuma prova absurda, não tem nenhuma questão assim super polêmica. Vamos ver quando sair o gabarito oficial pra gente realmente ter uma ideia, né? Mas teve muito conteúdo que tá sempre caindo e principalmente aqui, ó, falou ontem na revisão da prova, né? Galera, sim, a gente teve conteúdo aí batendo gramática, quando fala aí de voz passiva, a gente fez a estrutura, trabalhamos modais, as funções dos modais, a gente teve questões de comparativo, né? As estruturas de comparativo para curtos, comparativos para adjetivos longos, trabalhamos condicionais, as condicionais, os artigos, pronome relativo. Galera, toda aquela parte da gramática realmente levada a você gravar conteúdo, gravar a estrutura e aplicar, a gente viu na nossa revisão e estava lá hoje. Então era basicamente saber ali os conteúdos de editar o vocabulário. Eu acho que assim, nada muito complicado, absurdo, né? Você absurdo. Tinha um vocabulário ali tranquilo, com palavras que a gente já está acostumado a lidar, né? Não precisava fazer grandes leituras, pelo menos na não navegante, né? BCT é aquela coisa, interpretação, vocabulário um pouquinho mais voltado para aviação, tudo que acontece já todo ano, mas dentro do padrão, achei tranquilo e todo mundo que estudou mandou bem, eu tenho certeza. Dentro do nosso padrão, super alinhado com as nossas revisões, então se você ainda duvida, vem com a gente que tá tudo certo. Valeu? Isso, vamos ser pratimate. Valeu, galera. Fala, tropinha! Equipe de física aqui do Pratimate, viemos aqui fazer breves comentários sobre a prova da EA para vocês. Então assim, o que a gente julgou? A prova estava padrão, né? A maior parte das questões já eram esperadas, porém, em relação à primeira, subiu um pouquinho o nível. Né? Teve a questão do MHS, que a gente imaginava que ia cair pelo padrão, não caiu, porém... Porém, caíram duas questões de física moderna, né? Então, duas questões de física moderna, uma sendo um pouquinho trabalhosa, tendo que saber, né, os cálculos ali de função de trabalho, e também tinha algumas questões que estavam um pouco trabalhosas, então a gente sentiu um pouco isso. Além de ter muitas questões fáceis, tinha umas 3 a 4 questões que estavam um pouco trabalhosas, com bastante cálculo para fazer. Isso deu um peso maior também na prova. Isso aí, mas de resto tudo padronizado, né? Caiu questões de ondas que a gente já estava esperando, termometria que todo ano cai, a questão lá da equação de Gauss que todo ano cai. Assim, no geral, esperado, porém, realmente estava mais complexa do que a primeira prova desse ano. Galerinha, tudo bem? Acabamos de finalizar aqui a correção ao vivo
sobre a prova da EA e ficamos muito felizes. Eu Com sou a certeza. Rayane, professora aqui do Pratimate, essa aqui é a... Natália. Estamos aqui para comentar um pouquinho do que nós achamos, nosso parecer dessa prova, que eu achei muito tranquila. Bem tranquila. Acho Em que relação à comparado, primeira. né, a primeira prova, a primeira aplicação, Sim. esta veio, assim, de verdade, para quem estudou, quem foi aluno do Pratimate, é claro, Tranquilo. tranquilo, tirou notão. Na verdade, Sim, as provas, as questões estavam objetivas, que Bem eu acho que até o diretas. estilo da prova mesmo Sim. vira algo bem objetivo, então não tinha nada de textos enormes e cansativos. Então, assim, veio uma prova estilo EA, é a cara da prova, não teve nada de diferente, assim, nesse sentido de organização. Sim. Foi bem Bem ok. tranquilo. As questões, se quiser falar um pouquinho, né, sobre Sim. o que nós encontramos ali. O que tem sempre. Se você for analisar os anos anteriores e for um aluno que está ali realmente estudando certinho, refazendo as provas anteriores, você vai reparar um padrão. Então nós tínhamos questões de figuras de linguagem, Super questões de colocação pronominal, vírgula, e aquela questão Formação de clássica que palavras. só cai também na EA, que Sim. é discurso direto e discurso Nossa, indireto. Sim. Essa E a essa resposta serve. era indireto livre, que a maioria não sabe, que não né? sabe, Então, ele um sempre pouquinho deixa mais por último essa pra complicado. estudar. Sim, Então é uma questão assim, quem estuda para concurso militar sabe que só cai na EA. sim. É o único Só concurso que tem tipos de discurso. E é claro, veio nesta prova, então, Sim. mantendo ali o padrão. Com certeza. Teve também uma questãozinha também ali, De clássica, sintaxe, né? Período simples. período simples. Mas que tava com uma pegadinha lá e eu vi que eu acho que uma galera vai cair aí, que já caiu. Que era de sujeito, né? Tava falando sobre um quadro o do texto Olavo do, Bilac, não é isso? Não, Augusto? do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Um trechinho de um Isso. poema do Augusto dos Anjos. Tínhamos 2 versos só, não era o Isso. poema inteiro. Então, como eu conversei com a Natália, O verbo- não é à toa Sim. deles teriam colocado 2 versos e não um verso só. Sim. Se fosse só E o verbo tava no plural, né? Comovem, se não me engano. E comovem. Isso. o núcleo, que era quadro, tava no singular, então a galera achou que era sujeito, mas não poderia ser. Vou até pegar aqui, ó. O Isso. quadro de aflições que me consomem, o próprio Pedro Américo não pinta. Gente, esse segundo verso não tava ali à Sim. toa, né? O do Pedro Américo não tava ali só pra contextualizar, ele tava ali justamente pra te pegar. No pinta o quê? No pinta o quadro. O quadro, então seria né? objeto e não sujeito. A gente viu que geral caiu aí na pegadinha do sujeito, pegadinha Tava da invertido, EA que é clássico clássica, também, essa de período pegadinha. simples. Não tinha, assim, nada a meu ver, mas assim, nessa primeira análise, absurdo de precisar de uma anulação. Talvez ali alguma coisa que é Sim. discutível, mas nada que a gente olhe de cara, ó, vai anular. Sim. Não achei até que foi uma prova bem Bem pensada, tranquilo. justamente para evitar a anulação. Então foi uma prova que eles não abordaram Problematizaram. nada Sim. problemático. Tinha uma questão de vírgula. Essa aqui é uma questão Trabalhosa. discutível. Tinha ali algumas questões trabalhosas, porque tem a ideia que você tem que lembrar do que é obrigatório, do que é facultativo. E que contar o aluno também. tinha que virgular e contar, né? É. Então, assim, Era não era analisar uma vírgula que já tava, uma pontuação que já tava, era ele colocar a pontuação. E a gente sabe que isso dá trabalho, então a galera às vezes, né, Dá fica uma- com preguiça E e às dá uma vezes nem conta. chutada. Chuta. É, dá uma Quando chutada. tinha 6, entendeu? Quando Sim, 5, sim. 10, 12, tinha lá até 12, Sim. né? Possibilidades ali de vírgula. Exatamente. Eu acho que foi a questão, ao meu ver, mais cansativa. Cansativa, Acho trabalhosa. que era essa, mais trabalhosa. Isso. Tinha um textinho ali pra você, um textinho até um pouquinho Considerável, grande, né? Considerável, sim. com as outras questões comparado, eu acho que era Pra a colocar mais pontuação. cansativa. Isso. Mas fora isso, tinham questões de concordância nominal, também era interessante essa, Sim. né? E eu acho que também uma coisa que acho que a prova colocou para os alunos darem uma escorregada era o do correto e incorreto. Isso. Muita questão que tava De- cobrando a incorreta. A incorreta. E geralmente a galera procura a correta, a primeira que vai e marca. E marca e vai embora. E eu Sim. acho que é uma coisa até para vocês Isso. ficarem mais atentos. A prova veio com muitas questões nesse Cobrando estilo, a né? incorreta. Sim. Cobrando a incorreta. Acho que foi uma característica que a gente reparou, né? Isso. Acho também que é bom você ficar atento a isso. Isso. Nas próximas, né? E quem participou da revisão de véspera pode dizer que Verdade. caiu a posto. Gente, Verdade, vimos a posto. Quem participou da revisão de véspera comigo viu adjunto e complemento, que eu trouxe uma questão trazendo a diferença. Falei do E essa corno também é natural. clássica, né? Cai todo ano, todo Falei ano. do CN corno natural, a galera riu na hora, então eu tenho certeza que não erraram essa questão, beleza? Formação de palavras, né? A gente viu muita questão de véspera que tava lá, clássica, Então, quem certinha. participou, Então, deu bom. com certeza. Foi pra luz. Com certeza. Como já dizia tá aprovado. nosso chefe aí. Cara, se você tá perdendo tempo com outros cursos, com outros estudos, Vem estudos pra luz. errados, cara, vem pra luz, porque não deixa o inimigo agir. Com certeza. Vem com Pratimate. Vem, Valeu. valeu.